Quem é que está aí? O Onde é que está o repórter? Felício Ramute, a gente já conectou, da Atena pré-candidata ao governo de São Paulo pelo PSD, tá aqui na sua É, escuta já. é muito legal falar com o Felício, que representa o partido do meu amigo Kassab. É um prazer falar com o Felício. O Felício, uma vez eu conversando com o Kassab falou assim: Datena, eu vou escolher para o governo um cara que tenha uma experiência política positiva no Estado, que seja bem aceito onde ele governou e que de repente eu vou transformar numa possibilidade de uma terceira via mesmo. E o Kassab é um cara persistente. Ele foi meio que abandonado no meio do caminho aí dessas discussões todas, não é? Mas é um estrategista político e o Felício não é candidato à toa, não é? Um abraço ao senhor, é um prazer recebê-lo aqui, principalmente apresentado pelo Kassab, que é nosso amigo, não é? Uma pessoa muito bacana. Eu gosto muito do Kassab. Infelizmente os nossos projetos políticos não deram certo. Nem sei se vão dar com alguém ainda, mas e nem sei se um dia eu vou para projeto político mesmo. Por enquanto ainda estou. Talvez pré-candidato ainda estou. Ainda estou, né? Ainda estou. Mas a política me enche bem o saco, porque tem muita trairagem, tem muita vontade de pensar em si mesmo, não pensar no povo. A maioria dos caras vai por vaidade, outros vão para ganhar dinheiro. Eu não estou em nenhuma dessas categorias, eu só queria ajudar o povo. Se me torrarem muita paciência, seja quem for, eu mando andar mesmo e pronto, acabou, não estou nem aí. E não tem que dar explicação a ninguém. Se um dia eu tiver que sair da política de novo, sair, tchau e um abraço e não volto mais. Agora, porque só tem notícia ruim, pô. Você não vê notícia boa, nós estamos prestes a decidir o pleito mais importante da nação depois de uma pandemia, depois de uma crise econômica enorme, e de repente os caras ficam perdendo tempo com cada bobagem que não leva a nada. Volta-se a falar em golpe militar, uma coisa tão demodê. Ninguém vai dar golpe, coisa nenhuma, mas volta-se a falar. A gente, Felício, devia estar discutindo coisa mais séria. Você, como candidato ao governo de São Paulo, pensa dessa maneira também? E quais as reais chances que você tem de conseguir a vitória, já que é um nome novo? A maioria das pessoas que aí está é de nomes novos. Os nomes que não são novos, azar deles, porque alguns foram maus administradores, outros bons, mas nem tanto. Enfim, os nomes novos têm uma chance. É um prazer falar contigo. Bom dia, Datena, um prazer estar aqui, obrigado por essa oportunidade. Concordo, estava vendo aqui, acompanhando o seu papo com o Agostinho. Datena, esse negócio de direita, esquerda, o cidadão comum não está interessado nisso. O seu time do Só no Nosso, né? O pessoal do Só do Nosso não quer saber de direita e esquerda, quer saber de melhores serviços públicos. E aqui, se me permitir, Datena, eu acho que você deve pensar bastante de poder entrar para a vida pública, alguém com a sua sensibilidade social, não tenho dúvida nenhuma, queria acrescentar muito no cenário político, sou um torcedor, independente do partido, ao lado de quem você estiver, eu sei que você tem seus compromissos, a sua vida, mas alguém com a sua sensibilidade social seria muito importante para a política, porque o cidadão quer ver bom serviço, Datena. Esse negócio de esquerda, direita, as políticas defendidas por uma ideologia. Por isso que o PSD, e eu me identifiquei com o PSD depois de 28 anos no PSDB. O PSD é um partido que defende, claro, a eficiência do Estado, as concessões, mas também reconhece a importância dos programas sociais, do SUS e da universalização do ensino. Nós queremos prestar melhores serviços. Isso eu consegui fazer em São José dos Campos, fui eleito e reeleito e tenho muita vontade, junto com o time de PSD, de fazer pelo Estado de São Paulo. Bom, você foi prefeito e com sucesso, tanto que foi reeleito, de uma das maiores cidades do maior estado do país. Tá? Até que ponto esse esquema de gestão pode ser trazido para o governo e a sua sensibilidade política pode ajudar nas pretensões do plano nacional que o Kassab tem? Porque quando o Kassab pensa num governador de São Paulo, ele pensa em projetos futuros para o país, né? Ele sempre tem a visão mais lá na frente. Como é que você analisa esse aspecto de trazer a sua gestão, boa parte da gestão que foi de bom para o estado de São Paulo? O que é que você aprendeu que São Paulo errou, uma vez que o senhor durante quase que a vida toda política
fez parte de um partido que continua ainda no poder no estado de São Paulo e desgastado, né? Bem desgastado mesmo. Datena, eu sou o primeiro candidato a governador desde a fundação do PSD aqui no estado de São Paulo. Isso me honra e, ao mesmo tempo, eu tenho consciência da responsabilidade de implementar as políticas públicas. Muito daquilo que a gente implementou em São José dos Campos hoje é a primeira cidade inteligente do Brasil, certificada por normas internacionais. Não é um prêmio, é uma certificação pela BNT, normas internacionais, apenas 79 cidades no mundo. E o que eu gosto da cidade inteligente, muita gente acha que é tecnologia, inovação, Datena, mas na verdade é essa última palavrinha, a palavrinha gente. É uma cidade que cuida das pessoas, claro, utilizando a tecnologia para prestar melhor serviço. Vou dar um exemplo para você. Ao longo da pandemia, nós construímos um hospital, quando estava todo mundo falando daqueles hospitais de campanha, Datena, aquelas fotos maravilhosas em estádio de futebol, que montava e depois desmontava e já não servia para mais nada. Nós construímos um hospital definitivo em 35 dias. Um hospital que eu conheci através de um hospital do Albert Einstein, né? Eu tive, então, essa informação e levei isso para São José dos Campos no meio da pandemia, em 35 dias, o hospital está lá atendendo a população até hoje, uma construção definitiva. Esse é um modelo de construção que eu acredito que pode ser implementado em várias áreas. Creche, por exemplo. Eu fui recentemente ali em Taubaté inaugurar uma creche que demorou 5 anos para ficar pronto, Datena. 5 anos, aquela criança que precisava de creche já não precisa mais, né? Então a gente precisa de agilidade na gestão pública para realizar obras e serviços. A mobilidade também é um tema importante nas cidades médias. Nós implementamos a eletromobilidade em São José dos Campos. Nós temos lá veículos elétricos, 100% elétricos. A frota da guarda, Datena, da cidade é 100% com veículos elétricos. Além de fazer bem para o meio ambiente, também ajuda operacionalmente. E hoje a própria Polícia Militar, lá de São José dos Campos, utiliza os carros cedidos pela Prefeitura para poder fazer o patrulhamento da atividade delegada que nós temos lá em São José. Então, inovação, tecnologia é bom, é importante, mas tem que servir às pessoas, tem que ter melhor qualidade de serviço. Essa é minha responsabilidade, não é uma missão simples, de fato eu sou desconhecido no estado, mais conhecido na minha região, no Vale do Paraíba, mas acredito, Datena, na boa política. Não é velha nem nova política. A gente tem representantes que já fazem política há muito tempo e boa política. E é isso que a gente quer levar na nossa pré-campanha e campanha. Bom, a maioria dos candidatos, né, que é gente nova, ou gente que nunca fez política, ou gente que fez política mais regional e não é conhecida em nível de estado. Mas há tempo necessário e há espaço necessário para fazer essa campanha política e mostrar o trabalho que o senhor fez e que foi muito bem desenvolvido em São José dos Campos. O senhor falou 2 palavras chaves aí, não falou uma, por consequência falou. Estado inchado e necessidade de reforma administrativa. E aí vem aquela outra palavrinha, privatizar, que é muito perigosa, né? Às vezes o cara privatiza uma empresa que na realidade é uma empresa rentável para o município, ou para o estado, ou para o país, e deixa lá aqueles bondes que a gente sabe que servem de cabide de emprego e daí por diante. Para se conseguir essa estabilidade, não é? Entre aquilo que é de responsabilidade do governo, desinflar um governo inchado, e o governo de São Paulo, que tem a segunda maior verba do país, não foge à regra, é um governo inchado. Tá? Como é que você pretende desinflar o governo, promover privatização, uma privatização que seja rentável ao povo do estado de São Paulo? Datena, eu já provei isso na prática, não na teoria. Quando assumi a Prefeitura de São José, eram 23 secretarias, eu reduzi para 14. Cortei o número de cargos comissionados. Mais do que trazer economia, Datena, que é importante também no caso das secretarias, é para dar mais agilidade. E nos cargos comissionados, realmente tirar esse inchaço. E concordo totalmente com você. O grande problema da ideologia é isso. É um partido que defende privatização. Então eles querem privatizar tudo. Cada situação merece um olhar especial. Vou dar um exemplo prático aqui da Sabesp. Para quem conhece o trabalho da Sabesp, os técnicos da Sabesp, é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, sem qualquer tipo de escândalo ao longo de muitos anos. Ao contrário, as empresas municipais foram frutos de muitos escândalos em Campinas, em outras regiões do estado. Já a Sabesp, onde esteve, pôde levar a melhoria do saneamento básico. É claro, sempre pode melhorar a eficiência, mas essa, por exemplo, é uma empresa que eu não privatizaria ou concederia. A Sabesp tem grandes técnicos, presta um grande serviço.
Claro, sempre pode ganhar eficiência, né? A gente tem que afastar a influência política cada vez mais de empresas como a Sabesp para fazer com que ela possa funcionar melhor. Já na área de saúde, Datena, a gente tem grandes infraestruturas aqui no estado de São Paulo mal aproveitadas. Mal com L, não com U. Teve um pré-candidato aí que andou escrevendo, né? O mal com U, mal aproveitadas aí no estado de São Paulo. Por exemplo, os hospitais regionais que estão ociosos. Datena, no estado mais rico da federação, nós temos milhares de pessoas esperando por um aparelho auditivo. Quem tem gente em casa sabe como a vida daquela pessoa muda quando ela tem a possibilidade de ter um aparelho auditivo para conseguir conversar com a sua família. Num estado como o estado de São Paulo. Remédio de alto custo, responsabilidade do estado. Falta frequentemente. A pessoa vai lá, faz um transplante de fígado e na hora de buscar os medicamentos na farmácia do estado, não encontra os medicamentos. Isso não pode acontecer, é falta de eficiência, não é falta de dinheiro. Eu fiz em São José dos Campos, claro, não existe cidade perfeita, Datena. Lá eu saí com 82% de ótimo, bom e regular. Não existe cidade perfeita, a gente tem que encarar os problemas de frente, mas é possível fazer com gestão séria, ética na política, responsabilidade e sensibilidade social. Porque às vezes a pessoa, né, o Estado que tem tanto dinheiro, e agora eu costumo dizer que é o ano internacional da inauguração da pedra fundamental, né? Agora o que o governador mais faz é inaugurar a pedra fundamental, né? E aí sai com aqueles projetos faraônicos enquanto falta coisas básicas para o cidadão de um estado como o estado de São Paulo. É possível fazer diferente. Claro, eu sei que administrar uma cidade, ainda que uma cidade de bom porte como São José, é diferente de administrar o estado. Mas nós temos um time preparado para assumir essas responsabilidades. Olha que tem 52 bi para inaugurar a obra faraônica pra caramba. Eu não sei como é que o governo de São Paulo conseguiu guardar 52 bi no meio de uma pandemia, onde você precisava de emprego. Eu vou contar para você, Onde você precisa... Conta. Na verdade, eles falam que é eficiência, mas é um imposto inflacionário. Tudo subiu de preço e o imposto passa a ser sobre aquele preço mais alto. A partir daí, a arrecadação passa a ser muito maior. Isso não é fruto de reforma administrativa. Nas cidades também receberam parte desse recurso, já que parte do ICMS vai para as cidades. Portanto, a arrecadação aumentou muito, né, com o imposto inflacionário e aqui no caso do estado de São Paulo, também com aumento de alíquotas de ICMS. Além do imposto, que tudo ficou mais caro, né? E eu aí não estou botando culpa no presidente A, no presidente B, eu estou dizendo a realidade de quem abre a geladeira no dia 15, no dia 20 e não encontra alimento para alimentar a sua família. A inflação está muito alta e, ao mesmo tempo, o Estado arrecada mais porque o ICMS passa a ser desses valores mais altos. Pensando bem, eu não ouvi o Dória reclamar de ICMS em momento nenhum. Para dizer a verdade, eu não ouvi. Agora que você me deu mais ou menos uma luz em cima dessa conta que eu não estava fechando aqui, dos 52 bi guardados aí, que poderiam ter sido utilizados. Nada contra você ter aumentado o imposto, já que subiu tudo. Mas por que você não devolve isso para o povo, quando o povo mais precisava, em forma de obra, no momento em que o povo mais precisava? Porque obra é emprego, não é verdade? Ao invés de você dar um auxílio emergencial, que poderia ser dado também com esse excedente de caixa, mas obras que poderiam ter sido feitas no meio da pandemia, não agora, porque morreu gente. O estado de São Paulo foi onde mais morreu gente no mundo inteiro proporcionalmente, que era o estado da ciência e da tecnologia. É complicado realmente falar sobre isso, é até meio imoral, não é? O senhor da última pesquisa parece estar empatado na margem de erro com o Rodrigo Garcia, o que já é uma vantagem enorme, não? Eu venho da iniciativa privada. Minha primeira eleição foi em 2016, nunca tinha sido candidato a nada, saí com 2%, ganhei com 62%, a maior votação da história de São José dos Campos. Eu acredito, assim como na iniciativa privada, o que acontece? A gente tem que oferecer algo primeiro. Na iniciativa privada você oferece um bom produto, um bom serviço, um melhor atendimento, um produto inovador, a consequência é o retorno em dinheiro. Em campanha eleitoral, acho que a gente tem que levar as nossas propostas, aproveitar espaços como esse que a Rádio Bandeirantes está me dando essa oportunidade, levar como a gente pensa, o nosso mapa mental, explicar para a população o nosso jeito de fazer política e de fazer gestão. E a consequência disso passa a ser que mais pessoas passam a confiar na gente para poder levar o seu voto para que a gente possa entregar depois. Porque voto, Datena, é pagamento antecipado. A pessoa paga antes
para receber depois. Então é preciso estreitar esses laços de confiança, as pessoas entenderem e conhecerem melhor os candidatos. O Kassab e o PSD têm um grande time espalhado pelo estado de São Paulo, e nós vamos aproveitar esse time de candidatos a deputado federal, deputado estadual, os militantes, filiados, e também, claro, a propaganda eleitoral e as redes sociais para levar nossa mensagem e convencer mais pessoas que nós podemos fazer diferente para o estado de São Paulo. É um partido dos mais estruturados do Brasil, não há dúvida nenhuma. O Kassab montou um partido que tem uma estrutura enorme, principalmente no interior de São Paulo. Agora, o senhor saiu mais do PSDB porque brigou com o Dória, por causa da votação das prévias, ou mais por causa do Kassab? Se alguém me perguntar disso, eu vou falar que foi por causa do Dória, porque no último dia o Dória quis ficar no governo. Eu fiquei bem bravo com ele, perguntei para ele o que queria fazer. Ele falou, te respondo às 4 da tarde. Eu falei, você não vai responder não, meu chapa, eu vou dar no pé daqui. Pô, você tá numa corrida eleitoral, o cara, eu falei, não é notícia, pelo menos no particular, você tem que me falar o que vai fazer. Porque ele ia implodir a candidatura do Rodrigo e a minha, né? Ia acabar com a candidatura, se ele fica no governo. O Rodrigo era um cara desconhecido e precisa estar no governo agora. Então você saiu mais por causa do Dória ou porque acredita no projeto do Kassab? Datena, eu digo que o PSDB que saiu de mim, não eu que saí do PSDB. Ao longo dos últimos anos, não recentemente, ou só por questão eleitoral, eu acabei tomando esse caminho. Na pandemia, eu tive muitos embates na pandemia com o governo Dória. Não porque eu negasse a doença. Aliás, São José dos Campos, entre as cidades acima de 500 mil habitantes do estado de São Paulo, é a cidade com o menor número de óbitos por habitante por conta da Covid. Mas eu tive muitos embates, 5 processos movidos pelo Ministério Público, porque eu defendia a vida como a junção da saúde e da economia. E uma distância muito grande na tomada de decisão. Aprovado lá que no é o correto hoje, né? No conforto do Palácio dos Bandeirantes, da Atena. Então tomava-se uma atitude, por exemplo, vou dar um exemplo, fechar os cabeleireiros. Não se pensava naquela pessoa lá do interior que tem uma cadeira de barbeiro na garagem da sua casa. Ele só atende uma pessoa por vez, né? Quem bolava essa ideia, né, pensava aí, sei lá, nos cabeleireiros aqui dos Jardins, nada contra, né? Mas aquele cheio de gente, cheio de pessoas, aquele movimento, aquele entra e sai, e não naquela moça que faz a unha lá na porta da casa dela. Então eu achei que foram atitudes muito distantes, e não estou falando isso hoje, Datena. Em julho do ano da pandemia, do primeiro ano, eu escrevi um artigo para o jornal falando que era um governo muito longe das pessoas, e isso fazia com que o governo tomasse atitudes equivocadas. Então eu deixei isso claro. Sobre a questão que você falou, eu acho um péssimo exemplo político, porque fica aparecendo essa questão do governador naquela indecisão, porque fica aquela imagem que é assim, de dia o governador e o vice estão brigados, de noite eles são amigos de novo. Para os jovens isso é um péssimo, eles pensam que isso é a política, isso é a boa política. Não é. Assim como eu não acho um bom exemplo político também aproveitar a troca de domicílio eleitoral apenas para querer ser candidato, seja em que estado for. Eu acho que é um péssimo exemplo de boa política. Não quer dizer que a população não vai votar, isso quem vai decidir é a população. Mas, para mim, isso não é boa política. Nem um exemplo, nem outro. Defensores de frascos e comprimidos, de repente, de uma hora para outra, partem de combativos super-heróis para flertar com a fraude, só para sair candidato a alguma coisa. Que coisa impressionante isso, interessante. Agora, plano de governo, como é que o senhor acha que um plano de governo deve ser estabelecido? Eu estava dizendo com o Ciro agora que não existe qualquer plano de governo que não passe primeiro para salvar o povo desse desemprego galopante, desses preços de combustível que não param de aumentar, de uma casa sobre a cabeça do cara, nem que seja uma casa de aluguel, o projeto habitacional tem que ser feito mesmo, comida no prato, o cara tem que gerir a própria comida dele e precisa mesmo que de plano emergencial, precisa de auxílio emergencial, porque não vai ter tanto emprego para tanta gente em tão pouco tempo. Como é que o senhor analisa a recuperação, por exemplo, de um estado como o estado de São Paulo, que tem tudo para ser recuperado? Tem tudo para ser, de novo, o estado que sempre foi.
Olha, Datena, a construção do nosso plano de gestão se dará ao longo da pré-campanha e da campanha, mas, claro, devo adiantar aqui para você, né, como bom jornalista, alguns spoilers, né, que nós já temos com a nossa equipe. Nós temos aqui o Espaço Democrático, que nos ajuda nessa composição, nós teremos nosso coordenador da campanha e sair pelo Estado escutando as pessoas comuns e também os políticos, prefeitos, vice-prefeitos. Você sabe, né, Datena, muitos prefeitos de cidades pequenas, às vezes nem querem receber candidato que não é o candidato do governo, tem medo de ter as suas verbas cortadas. Então a gente tem que também ter muita tranquilidade para fazer essas aproximações, porque a gente também não quer atrapalhar a vida de nenhuma cidade, seja ela pequena ou média, mas é importante escutar as pessoas através dos políticos ou através delas mesmas. É nisso que eu acredito. Mas posso te dizer aqui algumas ideias interessantes que já são, apesar de pontuais, acho que são importantes para a gente deixar aqui já marcado como compromissos. Primeiro, a entrega de medicamento de alto custo na casa das pessoas. Diminuir a burocracia para conseguir liberar esses medicamentos e fazer com que eles possam ser entregues na casa das pessoas. São medicamentos de 15, 20, 30 mil reais. O custo da entrega é muito baixo. A logística hoje permite que a pessoa receba na sua casa. Lá em São José da Atena, nós fizemos isso com fraldas geriátricas. Sabe o que aconteceu, Datena? Está faltando até dipirona agora. Agora com a crise que nós estamos enfrentando. É verdade. Nós economizamos está faltando até dipirona. Nós economizamos entregando fralda em casa 30%, fraldas geriátricas. Por que nós economizamos? Porque nós descobrimos a fraude da fralda da Atena, lá em São José. Tinha gente que ia retirar a fralda e já tinha morrido. E quando a gente passou a entregar em casa, a gente ficou mais eficiente. Então, isso pode ser feito com os medicamentos de alto custo. Uma outra coisa que você falou do ICMS, e que já vou passar aqui, nós temos alguns representantes dos grupos de caminhoneiros autônomos, e nós já conversamos bastante com eles, a possibilidade de um cashback para o caminhoneiro autônomo, um retorno de parte do ICMS do combustível abastecido por eles. Então, aquele diesel que aquele caminhoneiro autônomo colocar aqui em postos do estado de São Paulo, ele vai poder ter o retorno de parte do ICMS para ele com cashback, aproveitando as bases de dados do próprio Estado, a base de dados da Nota Paulista, os cadastros dos próprios sindicatos e associações dos caminhoneiros autônomos. Duas ações pontuais, mas na geração de emprego, que é um grande problema hoje também para o cidadão. A gente defende, claro, capacitação. Primeiro, o que você falou claramente, estender a mão para quem precisa. Estender a mão não é carregar no colo, né, Datena? É ajudar as pessoas para que elas possam sair de uma situação. Claro, né? Claro que a gente tem os mais vulneráveis. Esses precisam de uma atenção ainda mais especial. Né? A gente tem a situação aqui da Cracolândia, que é um tema que vira e mexe está na mídia sendo falado. Eu tenho conversado já com muita gente de igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, para que a gente possa entender melhor e propor algo concreto para ajudar nessa solução, que passa pela integração de todos, né? Esses dias o Estado fez uma ação aqui na Cracolândia que a Prefeitura não estava nem sabendo, né? Como é que pode uma ação dessa importância? Foram entrevistar lá alguém da Prefeitura, não estavam sabendo disso. E nós temos grandes entidades, igrejas lá, que já fazem uma ação. A gente precisa juntar tudo isso, deixar a vaidade de lado, juntar governo estadual, municipal, federal, as igrejas católicas, evangélicos. A gente sabe também, nesse setor também tem vaidade, tem aquele padre A que quer aparecer mais, o pastor B, juntar todo mundo, integrar todo mundo, porque aí a gente tem mais chance de acertar. Não é uma solução simples, se fosse já tinham resolvido, né? Alguém falar que vai com uma varinha mágica resolver o problema da Cracolândia, você, eleitor, desconfie, porque nada é tão simples assim. Então, também ali a gente acredita que deve ter essa integração, essa união, para poder prestar um melhor serviço. E na habitação, nosso time concorda com você. O que acontece na área de habitação? A gente tem muitos sorteios, né, de apartamentos, casas, e muita fraude. A pessoa ganha hoje, né, não é nem ganhar, ele paga uma pequena prestação, e no dia seguinte você entra no Mercado Livre, já tem apartamento sendo vendido de quem acabou de ganhar. Eu, Datena, defendo que a gente ofereça para utilização esses apartamentos. A iniciativa privada construa, o poder público loque da iniciativa privada e compartilhe esse uso com a população. Quando a pessoa melhorar de vida, puder ter um apartamento, ela sai daquele apartamento, abre espaço para outro ocupar aquele lugar e a gente já corta 30% da fila, porque os fraudadores já sabem que não vão ganhar apartamento para poder vender depois. Então essa é uma ideia que a gente defende, junto com a iniciativa privada, construir, juntar o Estado, governo federal, governo municipal, cada um dando um pouquinho para pagar um aluguel
para essas empresas que construírem poderem dar essa assistência de habitação para as pessoas. Eles vão construir mais rápido, sem corrupção, né, a iniciativa privada, e a gente consegue atender a população que precisa. Olha, está mais do que provado que o Kassab escolheu bem. Me convenceu. Hein, Agostinho? O Kassab realmente é um bom estrategista. Não dá ponto sem nó. A gente não conhecia o Felício, mas fala com uma facilidade enorme, tem uma maneira de se expressar que chega ao povo. Não é à toa que foi eleito 2 vezes, reeleito, né? Prefeito de São José dos Campos, uma grande cidade de altíssima tecnologia. E gostei, achei bacana, foi um papo bacana aqui. O que você achou, Guto? Gostei muito, sinceramente não conhecia o prefeito, agora candidato, não conhecia mesmo. E a gente tem que observar... Isso é bom, né? E a gente observa algumas coisas, né? Então, assim, fala fácil, não usa palavras incompreensíveis, trata de assuntos do dia a dia. Achei muito legal, gostei muito, de verdade. E dá para acreditar no que ele fala. Tem um detalhe, porque normalmente é diferente, viu? Normalmente é diferente. O Lincoln dizia que é melhor você ficar calado e o cara achar que você é um idiota do que você falar e o cara ter certeza que você é um idiota. No caso do Hamilton, é o contrário. Ele demonstra conteúdo, um jeito muito mais fácil de falar e dá para acreditar no que ele fala. Se não fosse assim, não teria a aprovação que teve em São José e não teria sido reeleito. Bom, sorte para você, porque competência já vi que você tem, e um abraço grande do nosso amigo Kassab, tá bom? Obrigado, Atena. Esse trabalho de formiguinha, de convencimento, e se ao longo da campanha mais gente acreditar nisso, e pode ter certeza que a gente vai se esforçar muito para poder oferecer soluções diferentes para o Estado de São Paulo. Obrigado pela atenção, sempre um prazer poder estar com vocês e divulgar um pouco do como a gente pensa, como a gente faz política e gestão. Super obrigado a você. Abraço grande. Boa sorte. Agostinho, é um sujeito simpático, fala fácil e dá para acreditar no que ele fala. O Kassab não tem nem cara de bobo, nem jeito de andar, né? Não, longe disso. E você vê, né? São Paulo é muito grande, o país é muito grande. É lógico, a gente está conhecendo agora o candidato e ele sabe disso, né? Ele sabe disso. Então ele quis aproveitar bem e aproveitou muito bem a oportunidade que ele teve agora aqui. Vai ter em outros veículos, seguramente vai aparecer muito mais. E a gente vai conhecer. A história dele na prefeitura a gente já tinha ouvido falar. Realmente a aprovação é importante, é uma cidade importante demais, não é nada fácil, não é nenhuma cidadezinha já bem resolvida, pelo contrário. Mas o que me chama a atenção, Datena, é de repente encontrar pessoas assim, que você não sabe que existem, mas que estão por aí, estão fazendo o trabalho delas, sem aparecer. Eu nunca tinha visto o rosto dele, pode ser até desinformação minha, eu nunca tinha visto o rosto dele. Então, não, nem eu. Então tem gente fazendo coisas por aí, né, Datena? Isso é alentador. Né? O cara foi reeleito e com uma aprovação acima de 80%, pô. Você tá brincando. De graça que não é.